Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e no vídeo de hoje eu vim trazer todos os livros da Julia Quinn. Além de Bridgerton, ela tem muito mais e alguns até relacionados com a mesma série. Então eu vim aqui falar pra vocês, ela tem quase 30 livros, né? Se contar com os de contos, mais de 30 livros. E vim aqui mostrar pra vocês. Ao todo eu li, se eu contar o de conto dela, eu li 10 livros dela. Então falta muito aí pelo caminho. E eu tenho umas 7 pra ler. Né, que eu tenho aqui, tenho um e-book, enfim, e vou aqui falar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e deixa aquele like. Então, vamos lá, me siga lá no Instagram também. A primeira trilogia que a Julia Quinn escreveu foi em 1995, os dois primeiros, e o terceiro em 1996, que é Damas Rebeldes, que foi lançado recentemente no Brasil, com o primeiro livro, Esplêndida, que aqui nós conhecemos uma mocinha que ela sai de casa vestida de criada, porque ela quer viver a vida antes de se apresentar para a sociedade, antes de se comprometer, e ela acaba salvando o sobrinho dele. E aí ele não pode ficar com ela, porque ela é uma criada, né? E nobres não podem ficar com criadas, enfim. E aí tem toda essa questão. Esse é o primeiro livro. No segundo livro, nós conhecemos uma mocinha que foge para o campo e conhece um herói de guerra. E eles desenvolvem ali um romance, só que ele acha que ela não merece ele, sabe? Que ela é muita areia pro caminhãozinho dele. Em Indomável, essa mocinha ela é diferente de todas as outras. Ela vive no campo e ela gosta muito da vida que ela leva. Só que vem um novo tutor cuidar dela, né? Que é um primo muito distante. E ele começa a querer botar regra ali, ela não quer, então ela faz de tudo pra expulsar ele, só que eles acabam ali desenvolvendo um romance. Essa série tem um extra que é O Herói que Faltava, que é um conjunto de contos. Depois nós temos 2 livros das irmãs Lindon, com Mais Lindo que a Lua, que é o primeiro livro, em que esse casal ele desenvolve um romance, eles têm uma tentativa falha de fuga e anos depois se reencontram e ela acha que ele não gosta dela, mas ele vai lutar para reconquistar o amor dela. Em Mais Forte que o Sol, a gente tem um casamento por conveniência, ele precisa se casar para não perder seu dinheiro e ela precisa se casar porque ela não quer que a madrasta escolha por ela o pretendente. E aí eles acabam nesse relacionamento de conveniência, que eu amo esse tipo de história, então eu já fiquei super interessada em ler. Ela lançou a duologia das Irmãs Lindon em 97. E aí em 98 ela vem com Agentes da Coroa, que inclusive eu tenho aqui e vou pegar. Eu já li o primeiro, mas não li o segundo ainda. No primeiro, ela quer fugir de um casamento forçado, porque com 21 anos ela vai ter acesso ao dinheiro. Então ela acha que se ela consegue esperar um pouco. Então ela foge. Só que nessa fuga, o mocinho encontra ela e ele acha que ela é uma espiã super procurada. E ele leva ela presa, só que ela não fala nada. Ela assim, não, daqui a pouco eu faço 21, então eu vou arranjar essa desculpa aqui pra me fugir desse casamento. E então, ele confundindo ela, enganando ele. Então é muito divertido. O segundo eu não li ainda, mas nós temos uma personagem conhecida que é a Lady Danbury. Ela aparece em Os Bridgertons, né? Inclusive até na série ela aparece, ela é muito importante. E aqui é o sobrinho dela, que ela chama porque tá tendo uma investigação, alguém tá chantageando ela, ela precisa que ele investigue. Só que ele não revela que ele é um marquês, ele não revela a identidade dela. E a mocinha, ela trabalha pra Lady Danbury, ela precisa se casar pra salvar a família. E aí ela acha um manual que é como se casar com o marquês. E ele ajuda ela a aplicar essas coisas e ela acha que ele é um pobretão, né? E ela precisa de dinheiro, então ela sabe que não pode ficar com ele, mas eles acabam se apaixonando e ele desconfia que ela tá chantageando a tia, então... Assim, você já sabe aí como a Lady Danbury funciona, né? Principalmente no penúltimo livro dos Bridgerton. Em 2000, ela começou a escrever, né, ela lançou uma das séries que ia fazer maior sucesso e ia fazer ela ser conhecida pelo mundo. Então eu vou mostrar só as capas aqui, porque eu já fiz um vídeo mostrando a história de cada um, as capas pelo mundo, então tem bastante conteúdo de Bridgerton aqui. Então aqui eu só vou mostrar por cima. O primeiro livro é O Duque e Eu. Depois vem O Visconde que Me Amava, O Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Ser Philip com Amor, O Conde Feitiçado, Um Beijo Inesquecível, A Caminho do Altar e Viveram Felizes para Sempre, além do extra que agora tem, né, do Guia da Família. Em 2008, ela lançou uma duologia que é Os Duques de Windham, que só lançaram agora no Brasil. O primeiro é O Fora da Lei. Ele recebe uma notícia de que ele é possivelmente... Ele é um ladrão, né? Ele recebe essa notícia de que ele possivelmente é um novo duque. E ele vai atrás disso, ele não quer. E lá, ele se apaixona por essa empregada. Só que se ele for o duque, eles não podem ficar juntos, né? E do outro lado, nós temos o aristocrata, que ele é o duque atual. Mas se esse primo for o duque, ele perde o título. E ele perde também o casamento arranjado. Ele nunca ligou muito pra essa noiva dele. Só que agora que ele começa a se apaixonar por ela, tem essa questão. E se ele não for o duque, ele não vai ficar com ela. Então, os 2 livros...
se identificam em se ele for o Duque, eles não vão ficar com quem eles amam. Então eu fiquei muito curiosa pra saber como ele vai fazer isso, né? Essa surpresa, porque vai ser muito importante pros dois livros. Em 2007, ela escreveu a trilogia Belfast. Com o primeiro livro, a história de um grande amor, em que eles se conhecem novos, e ele fala que ela vai se tornar uma mulher muito inteligente e linda. E no futuro ela realmente se torna isso, só que ele se torna muito amargo e frio, e ela resolve salvar ele e ajudar ele a tornar ele uma pessoa melhor. Em 2009, ela escreveu O que Acontece em Londres, e lá aqui a gente conhece uma moça que ela descobre que o vizinho tem boatos de que ele cometeu um crime, e ela começa a olhar ele pela janela, só que ele nota que ela tá olhando ele pela janela. E aí ele descobre que o pretendente dela tem, assim, uns problemas, aí pode ser uma pessoa do mal, e ele começa a investigar para ela. E esse é o plot do livro. Em 2010, ela escreveu 10 Coisas que Eu Amo em Você. E aqui a mocinha tá prometida para um cara, só que ele é velho, grosseiro. E aí ela acaba se apaixonando pelo sobrinho dele. E aí ela precisa salvar a família, então ela precisa se casar com uma pessoa rica. Enfim, esse foi o que eu mais me interessei pela sinopse. Achei muito interessante. E aí, devido ao sucesso de Bridgerton em 2011, ela começa a lançar a série Smith, que os Smith, eles têm um concerto, que eles aparecem na série dos Bridgertons, né? Na série de TV não, mas na série de livros como, assim, pessoas que tocam muito mal, essa é a verdade, mas que são muito famosas, né? Todo mundo vai nos concertos deles, enfim. E simplesmente para isso nós temos a mocinha que realmente gosta de tocar no concerto da família. E do outro lado, o mocinho que prometeu ao irmão dela que ia cuidar dela e achar um bom marido pra ela. Só que ele não acha ninguém digno dela. Por quê? Porque ele é a única pessoa digna dela, né? Em Uma Noite Como Esta, aqui nós temos um romance entre o nobre e uma governanta. E ele é ameaçado, né? Tem algum mistério ali por trás e acaba respingando um pouco nela, por ele estar apaixonado por ela. Não entendi muito bem a sinopse, mas acho que basicamente é isso. Em A Soma de Todos os Beijos, o mocinho é diretamente responsável por um mal causado à família dela. Então ela odeia ele, só que eles são forçados a passar um tempo juntos e eles vão ver que as coisas não são bem assim. Os Mistérios de Sir Richard. Aqui nós temos uma mocinha que ela passa muito despercebida pelas pessoas. Só que o mocinho precisa se casar e ele precisa de uma pessoa justamente assim. E aí ele pede ela em casamento, ela se surpreende. E aí nós vamos saber qual é esse segredo, por que ele precisava casar e por que ele escolheu ela. A série que eu tô mais ansiosa pra ler, que eu já tenho os 2 primeiros em e-book, é Hokkesby. Eu também tenho Smith, a quadrilogia já em e-book. E nessa série também tem ligação com os Bridgertons, que são os avós dos Bridgertons, né? Os pais dos pais deles, enfim. E aqui nós conhecemos no primeiro livro, em A Dama Fora dos Padrões, que a autora escreveu em 2016, né? Lançou em 2016. A protagonista, que ela é uma Bridgerton, ela desde sempre falaram que ela ia casar com um dos irmãos Hokkesby. Só que ela não gosta, ela não suporta o cara. Só que eles vão ser forçados a passar um tempo juntos, né? Aquele clichêzinho básico. O Marido de Faz de Conta, lançado em 2017, conta a história de uma moça que ela soube que o irmão foi ferido e ela vai atrás dele, só que lá ela encontra o melhor amigo dele. E ela finge, pra poder ficar lá e saber um pouco mais, que ela é mulher dele. Como ele bateu a cabeça, ele não lembra disso, ela continua fingindo. Então eu fiquei muito curiosa pra saber como que ele vai agir quando descobrir essa mentira dela. Provavelmente já vai estar super apaixonado, né? Cavaleiro a Bordo, pra mim, é o que tem a sinopse mais problemática, né? Porque a mocinha, ela é sequestrada, ela é uma Bridgerton, ela é sequestrada e jogada na cabine do navio dele. E aí ele se vê forçado a casar com ela. Então, assim, achei meio problemática a sinopse. Mas vamos ler o livro pra saber se é assim ou não, né? Se eu entendi certo. Uma Noiva Rebelde, lançado agora em 2020, ele vai trazer a história de uma mocinha que ela precisa se casar porque ela tá meio arruinada e tal, e o melhor amigo fica com dó dela e resolve se casar com ela, ajudar ela. Eu não sei se é bem se casar com ela, mas ele resolve ajudar ela. E aí eles são melhores amigos, então deve ser muito fofinha essa história. E eu acho que ainda tem mais um livro pela frente, não tenho certeza, mas pelo que eu vi dos irmãos, ainda falta um livro pela frente. Nós temos também os livros de conto dela, com os contos da Lady Whittlesdown, né? Com Lady Whittlesdown Contra-Ataca e Nada Escapa a Lady Whittlesdown. Não sei se eu estou falando certo o nome dela, tá? É sobre isso. A Dama Mais Desejada e a Dama Mais Apaixonada também são um conjunto de contos dela. E por último, 4 Amores na Escócia, que também lançados no Brasil. Bem, pessoal, é isso. São muitos livros, muitos. Os que eu mais me interessa ler, na verdade eu já tenho, né? Os 2 primeiros do Hokkesby e os Smith, que eu já vou ler em sequência, e Como Se Casar com o Marquês. E os outros, quem sabe, eu leio depois. Eu tive um tempo sem gostar de romance de época, mas depois de Bridgerton, assim, ó. E eu li Cilada para o Marquês, também de outra autora, que me fez voltar a enxergar meu amor, né? Porque eu gosto muito de romance de época, porque eu acho muito fofo, de suspirar e de se divertir mesmo, sabe? Sem esperar nada. É isso que eu gosto.
aquela história, se você não tá conseguindo ler nada pesado, eu recomendo, eu amo demais romance de época, e Bridgerton me fez enxergar esse estilo. E estou muito ansiosa pelo que vem pela frente, pelos próximos livros da autora. E se você já leu algum dos livros que eu falei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários qual o seu preferido. Me siga lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like, eu posto muito vídeo legal por aqui. Então, por favor. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.